Olha, e para muitos brasileiros, a saída de Sérgio Moro do governo acabou antecipando um pouco a corrida eleitoral de 2022. São números de um levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas. Entre sábado e domingo, o Instituto ouviu 2.650 brasileiros espalhados pelas 27 unidades da federação. E fez uma pergunta bem direta. Sérgio Moro deve ser candidato a presidente em 2022? Para 56,3% dos entrevistados, Moro deve sim disputar a presidência. Já 36,6% dos ouvidos disseram que ele não deveria entrar na política. 7,1% não opinaram. O Instituto também perguntou se Bolsonaro sofre prejuízos políticos com a saída de Moro do governo. Os mesmos 56% responderam que o presidente perde muito com a saída do ministro, contra 22% que responderam que ele perde pouco e 18,6% que Bolsonaro não perde nada. Sobre se Moro errou ou acertou ao deixar o governo, 48,9% dizem que ele acertou e 46,3% dizem que ele errou. Aí já o número fica bem perto, né? A margem já é muito mais estreita. Meu caro Augusto Nunes, bom, vamos por partes aqui. Você quer comentar primeiro a resposta dos 56,3% dos entrevistados que acreditam que Moro sim deve disputar a eleição à presidência, com toda aquela ressalva que a gente faz de que 2022 não é logo ali, tem um longo caminho ainda pela frente. Olha, eu vou comentar já em bloco a pesquisa para facilitar as coisas. O fato de haver essa divisão quase meio a meio entre os que acham que ele acertou em deixar o governo ou errou, mostra o seguinte: quer dizer, as pessoas podem perfeitamente interpretar como quiserem o gesto, aprovarem ou não a atitude, e isso não invalida o que pensam sobre o Sérgio Moro, levando em conta o seu passado, o que ele fez e o seu desempenho no próprio ministério, onde, apesar de tudo, ele travou um combate muito corajoso e bem-sucedido contra organizações criminosas, tipo o PCC e tal. Então, tá aqui. Metade acha que ele não devia ter saído, que ele errou, a metade acha que acertou. Mas o fato de 56% dos entrevistados acharem que ele deve ser candidato à presidência não significa, evidentemente, que todos vão votar nele, mas todos acham que o Sérgio Moro é uma figura que merece respeito e merece. É uma figura que, ao contrário do Lula, que vive aí sendo entrevistado como estadista por jornais do exterior, sendo homenageado por governantes aí de esquerda, o Sérgio Moro, sim, é uma figura um brasileiro bem visto no exterior pela honradez, pela honestidade. Então, eu acho que essa pesquisa é muito significativa. Apesar dessa campanha que é exemplar aí no campo do assassinato de reputações, isso não cola. Não adianta tratar o povo brasileiro como idiota, né? E não é o presidente da República que está fazendo isso, não. São seguidores radicais que acham que o fato de espalhar boatos vai fazer com que a imagem dele seja destruída. Não é por aí. Não é por aí. Eu preferiria que continuassem juntos. Compreendo que não foi possível e, repito, como disse o Zé, a vida continua. Mas, olha, erra quem faz o jogo do PT e facilita a ressurreição da tese segundo a qual o Lula foi preso político. Zé Maria Trindade, qual é a sua avaliação aí sobre esses números do Instituto Paraná Pesquisa? Pois é, essa empresa Paraná Pesquisa, Silvia, ela é importante porque ela tem um método moderno, né, via internet, e confirmação por telefone, de pesquisa, e fotografa o momento. Esta é a indicação do momento. 2022 está longe demais, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer até lá.
Sérgio Moro sai preservado do governo. Então vamos lá, a primeira pergunta, deve ser candidato? Para mim, eu acho que 100% do Brasil deve ser candidato. Agora, se eu voto nele ou não voto nele é outra questão, outro debate, né? Mas acho que todo mundo que queira e que tem um partido deve ser candidato. Eu conversei com integrantes do Podemos, que é o partido provável aí do ministro Sérgio Moro, e até integrantes ali altos do Podemos acham que o ministro Sérgio Moro ele fica meio assim quando se fala em política e que esta experiência dele no governo demonstrou como funcionam ali as entranhas da política. Olha, gente, não é um trem fácil não, viu? Dizem que se as pessoas soubessem os bastidores e soubessem como são feitos os queijos, as cachaças e a política, não consumiria nenhum deles, ou seja, a situação é feia. E Sérgio Moro esteve no Congresso Nacional, nos bastidores, conversou com deputados e senadores para a aprovação desse pacote que ele deixa um legado muito bom, esse pacote anticrime. Houve ali derrotas, e derrotas pequenas ali no pacote anticrime, mas conseguiu aprovar principalmente um golpe duro no crime organizado, que em alguns pontos é mais organizado do que a própria justiça, do que a própria polícia, né? E ele deixa esse legado, a aprovação desse isso é difícil de ser aprovado, e ele aprovou no primeiro ano de governo, que é um troféu para ele. Então, eu acho que, primeiro, ele deve ser candidato. Acho que todo mundo que queira disputar a presidência da República deve ser candidato, é por isso que eu acho que deve ter o candidato independente. Segundo lugar, fez bem ou não sair do governo? Fez na medida em que ele entendeu que estava em choque com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não se pode servir a dois senhores, você não pode, eu costumo dizer, estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Ou você está fora do ônibus ou dentro do ônibus. E ele entendeu que este era o momento de apertar o botãozinho, parar do ponto e descer. Desceu do governo Bolsonaro. Aí já é a minha avaliação, sem pesquisas. Eu acho que há perdas, sim, para o grupo do presidente Bolsonaro. Eu calculo ali por tudo que eu vi algumas pesquisas e tal, e a indicação é de que a perda, no mínimo, de 15% do eleitorado fiel do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é pouco, mas enfim, 15% do eleitorado fiel do presidente Jair Bolsonaro. É preciso ter ali a certeza, e eu tenho, de que quem sai do governo Bolsonaro jamais cai nos braços do PT. Não é assim. Esse grupo está sendo formado e já está cada vez mais distante essa ideia de que, se não está apoiando o Bolsonaro é petista. Não, peraí, não. Tem um grupo crescendo muito forte que está ali, na dúvida, mas que pode voltar para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E depende exatamente desses anos restantes. São quase 3 anos. Tem uma crise do corona pela frente que vai consumir alguns meses, mas o governo continua. Então está muito longe. Então, como fotografia, é uma boa ideia analisar, mas 2022 está muito distante. E pelo que eu falei ali no Podemos e tal, o ministro Sérgio Moro ficou decepcionado com a atividade